eu sou a Rose, fundadora da Match IT. Hoje estou aqui com o Edu, da Base 1. Oi, Rose. Você viu que a gente inverteu. Era para eu estar no Base 1 Cash e você veio primeiro para a Match IT, mas fica a dívida. Nossa, super aceitei o convite, meu, sensacional. Bem-vindo. Obrigado. E o nosso papo hoje é sobre cibersegurança e ameaças cibernéticas. Tema super quente. Queria te ouvir. Quente, na verdade, não é tão de ontem, né? É um tema que vem numa crescente. Me conta a sua experiência aí, histórica e o que mudou ultimamente. Nossa, experiência histórica, engraçado. Eu vou me arremeter a 30 anos atrás. Uau. 30 anos de TI, pensa. E segurança sempre foi um grande problema para as empresas por uma questão cultural. Né? Lá atrás, e ainda hoje, né, o que elas mais pensam quando se fala em segurança é antivírus. São os antivírus. De alguns anos para cá, de 15 anos para cá, até pelo avanço, né, no consumo de informações digitais, naturalmente tudo evoluiu com esse avanço. E outras ferramentas foram sendo desenvolvidas e aprimoradas. Então, hoje existe o DLP, que é o Data Loss Protection, né, o próprio antivírus evoluiu demais. Vou até colocar um ponto aqui, que há uns anos atrás, há uns 5 anos atrás, você costuma falar nome de empresa ou não? Você se abstém disso? Nome de empresa você pode falar. Posso? O que você quiser. Então, na época, a Symantec fez um spin-off para a Veritas. Né? A Symantec é uma empresa tradicionalíssima, foi comprada pela Broadcom, que tem várias tecnologias na área de segurança, e ela fez um spin-off para a Veritas, porque ela entendeu que, na época, segurança de dados não tinha muito a ver, não tinha muito match com proteção de dados. E hoje, isso hoje, esse pensamento, eu percebo nas empresas, tem mudado. E aí eu trouxe até aqui alguns indicadores para a gente falar um pouquinho mais à frente, mas, por exemplo, os ataques de ransomware. Você sabe que com o pessoal de marketing, às vezes eu tentava explicar ransomware, aí a velha, né? Sabe ransom's? Aí um BOP. Então, é tipo, os ransomwares vão roubar os seus nudes. E aí ficava um sequestro do era a maneira para lembrar. Então, explica ransomware de uma maneira que não seja Rose para a equipe de marketing, por favor. O que é ransomware? Ransomware é uma espécie de vírus, né, um código, cujo grande objetivo dele é fazer sequestro, entrar dentro dos ambientes de tecnologia das empresas através de uma vulnerabilidade qualquer identificada na sua infraestrutura. Então, aí a gente vê algumas camadas de segurança, por exemplo, configuração de firewall, próprio DLP, próprio antivírus. Ele identifica uma vulnerabilidade nessa rede, invade essa rede e sequestra a informação. De que forma que ele sequestra? Ele criptografa. Então, o usuário, quando ele vai tentar buscar alguma informação num banco de dados, etc., ele vai ver uma tela lá com uma mensagem dizendo: você tem que me pagar tanto, senão você... É um resgate. E isso já vem acontecendo há alguns anos. Né? E voltando até para o ponto do backup, que eu quero chamar a atenção, por quê? Porque hoje eles estão entendendo que backup vai voltar a ser segurança de dados, não só proteção de dados, porque os vírus, esses ransomwares, por exemplo, eles sequestravam a informação do cliente, só que se o cliente estivesse com o seu backup bonitinho, ele falava: não vou te pagar sequestro não, eu vou restaurar o meu ambiente a partir do backup. Aí o que os desenvolvedores de ransomware fizeram? Eles entram nas vulnerabilidades e a primeira coisa que eles fazem é buscar o backup. Então, eles criptografam o backup e a informação. Aí deve vir uma outra mensagem na tela, né? Do tipo: agora quero ver. Não adianta. Cheguei primeiro. Então, dentro dessa temática, né, de evolução tecnológica, enfim, eu tenho bastante experiência nessa área. Sempre trabalhei com infraestrutura, na verdade, de TI. E o que é legal é que, graças a essa pulverização, essa velocidade com que a informação tem caminhado, o mercado ele tem buscado cada vez mais informações sobre esse tema, né? Cada vez mais. E esse amadurecimento ele é super legal, porque não só pela questão de proteção da própria informação, que é o maior ativo de uma empresa. Hoje, se ela não tiver informação, ela morre. Ela não consegue vender, ela não consegue tirar seus indicadores, fazer suas análises de negócio, ela não consegue andar. Então, esse amadurecimento corporativo de negócio ele é muito interessante, e isso também ajuda para a formação dos profissionais. Eu até trouxe aqui algumas competências importantes para esses profissionais da área de segurança.
E muitas dessas competências, ou todas as 7 que eu trouxe, são mais ligadas a soft skills, não a tech skills. Então, ética, por exemplo, um cara que trabalha na segurança de uma empresa, com ferramentas de segurança, analisando dados, porque imagina, o DLP, por exemplo, ele vai analisar informações que, de repente, estão trafegando por e-mail. Então, ele tem que sentar com a área de negócio, tem que entender a necessidade do negócio, que essa é uma outra competência também, para poder criar a regra adequada para proteger aquela informação. Então, ética, proatividade, quando tiver problema, né? Porque problemas de segurança eles são constantes. Eu vou trazer alguns indicadores para a gente falar disso, até para alarmar um pouco. É para alarmar mesmo. A gente tem que buscar mais segurança. A troca de conhecimento, né, com outros profissionais da área é sempre fundamental. Sempre estar antenado, sempre atender às normas das áreas de negócio. A segurança da informação hoje, se você olhar a fintech, olhar grandes bancos, eles são regidos por normativos internacionais. ISO, Basileia, e por aí vai. Isso tudo tem que estar alinhado também com essas tecnologias de segurança. E o profissional ele tem que estar ciente disso, para saber, de novo... Depende do segmento, do mercado-alvo? Sim, depende. Bom, aprender a ter uma visão global dos negócios, isso ajuda bastante. Né? E isso a gente cai num outro ponto interessante, que é esse conhecimento multidisciplinar que as pessoas acabam desenvolvendo, que é o que está acontecendo no mercado hoje. Bom, ele tem que estar sempre incomodado, né? Ele tem que estar sempre buscando alguma inovação, colocar alguma coisa nova, melhorar algum processo, otimizar, porque ferramentas de segurança, elas normalmente consomem muito dos equipamentos, porque a carga de processamento é sempre muito elevada. Então, ele tem que estar sempre buscando, sempre incomodado e ver novas soluções. Otimizar. E desenvolver o relacionamento interpessoal, que é uma coisa interessante que eu estava falando ainda há pouco, da gente começar. Que o técnico é aquele cara que gosta de falar com máquina, né? Ele se dá bem com máquina, mas não com gente. É muito engraçado isso. O cara que é muito especialista, ele fica ali, ó, focado. Então, desenvolver esse relacionamento interpessoal, isso ajuda bastante. Nossa, são só soft skills. Só soft skill. É o que está acontecendo com o mercado hoje em dia. E a demanda, ela está onde hoje? Ela está dentro da área de infraestrutura? Ela está numa área de riscos, de compliance? Ela está numa estrutura de desenvolvimento de produto? Onde está o seu interlocutor quando você fala com o cliente? Assim, é um CISO? Quem que é a... Nossa, interessantíssima a sua pergunta. São 2 competências básicas dentro da área de segurança. O cara que é técnico, propriamente dito, que ele vai manter a infraestrutura das tecnologias de segurança funcionando. E o outro cara é o cara... são 3, na verdade. O outro cara é o CISO, o cara responsável pela segurança, que vai interagir com a área de negócios. Então, nesse contexto, todos esses 3 pilares, por assim dizer, o técnico, o CISO, junto com a área de negócios, eles têm que interagir o tempo todo. Por quê? Porque a área de negócio vai trazer a necessidade que ele tem de proteção de uma informação X, e o técnico ele vai traduzir aquilo para a linguagem da ferramenta, para que aquilo possa funcionar. Então, hashtag fica a dica aí, cursos de COBIT, é importante. Certo. E os principais desafios assim dos projetos que têm chegado, assim que você tem participado, tem trocado de ideia também no seu network? Quais são os principais desafios vividos hoje pela indústria e melhores práticas para superar esses desafios? Quando a gente fala do mercado de enterprise, um mercado maior, isso já está bem mais amadurecido, que é justamente a integração dessas áreas para a gente poder entender a real necessidade, fazer com que essas pessoas se conectem. E fazer um dimensionamento adequado da infraestrutura ele é fundamental. Mas para fazer essa arquitetura de infra, a gente tem que estar muito conectado com quem vai demandar isso tudo. Né? Para as empresas médias e pequenas, aí o desafio é maior, mas é muito maior, porque ele não tem essas pessoas. Tá? Então, o mesmo cara que vai me ajudar a implantar os equipamentos, a infraestrutura para funcionar as tecnologias de segurança, é o mesmo cara que muitas vezes vai dizer quais as regras que ele quer colocar. E essas regras nem sempre estão ligadas ao negócio. Então, esse é um grande desafio. E para as empresas pequenas, mas então... como é que resolve? Nem mexe. Não, na verdade, o que a gente faz? Qual é a mágica aqui? Até por advento da nuvem, hoje existe uma integração muito mais didática, posso assim dizer, para essas empresas, para essas necessidades. Fora que dentro da Base 1, por exemplo, a gente tem especialistas de negócio. Então, quando a gente identifica que a empresa não está conseguindo avançar
e a gente começa a identificar falhas no processo, não só da parte tecnológica, mas também da implementação dessas regras de negócio, a gente entra com esse especialista de negócio que vai conversar com as pontas dos negócios, ou seja, o diretor, o gerente, ou seja, quem está demandando por segurança, e vai traduzir para o nosso time técnico poder fazer a implementação correta. Então, esse é um caminho que a gente tem adotado para poder suprir esse gap. Pensando num diferencial da Basil, é um pouco desse olhar de business e técnico, com expertise em empresas de menor e de maior porte, acompanhando toda essa evolução ao longo do tempo das ameaças. Sim, sim. Mas entendi a Basil. E para a Basil, quem que é o match ideal, assim, o cliente perfeito? É uma empresa grande, alguém que tem uma tecnologia específica que vocês vão sustentar ou evoluir? Qual que é o alvo de vocês como match? Hoje nós temos duas verticais dentro da empresa, né? Uma que é a consultoria, que já é um modelo tradicional, que funciona há alguns anos. Então a gente consegue olhar para empresas médias e grandes dentro com essas especialidades. E a gente está trabalhando num produto novo, num projeto novo, que a gente está chamando de Basil Cloud. Ó, primeira mão, hein? Basil Cloud. Conte-me mais. Onde a gente vai otimizar uma série de tecnologias em nuvem, né? A gente, parceiro Microsoft, parceiro Amazon, AWS. E a gente vai colocar um time de pessoas para monitorar, fazer a implantação nesses clientes menores e monitorar. Para que o cliente ele possa fazer o quê? Dar foco no negócio dele. Ele olha o negócio dele. Porque normalmente essas empresas menores, eles têm essa dificuldade de... É o cara de TI que faz tudo. Como é que chama aquele meme? Clayton de TI. O Clayton de TI. Ele tem um Clayton de TI. E não adianta achar que porque está na nuvem está protegido, né? Se eu estou na AWS, se eu estou na Microsoft, não quer dizer que eu estou... Só o fato de você levar alguma informação para a nuvem não significa que você esteja protegido. Naturalmente, essas empresas, por contrato, eles têm camadas de proteção. Mas, por exemplo, se você não contrata um backup, você não tem backup. Se você apagar o teu arquivo da nuvem, ele vai embora. Você apaga, por um engano da vida, você vai lá, seleciona um arquivo importante e apaga. Aí, quando você viu, puta, eu apaguei da nuvem. Aí você vai reclamar no fornecedor de nuvem. Fala, recupera tal arquivo para mim. O cara vai olhar e falar, então, você comprou o backup? Então, esse conceito de nuvem é interessante as pessoas entenderem que, na verdade, é uma estrutura de data center que está ali atrás. E que se você não montar essa infraestrutura de acordo com os elementos de segurança, você pode ficar na mão. E até, voltando um pouquinho, para mostrar o quão complicado, o quão complexo está ficando esse mercado e o quanto que ele está demandando, não só do ponto de vista de negócio, mas o que vem acontecendo do lado técnico, né? Alguns levantamentos aqui que eu fiz, números interessantes, um resumo. Do último semestre de 2021, foi feito esse aqui é um relatório da SonicWall. A SonicWall é uma empresa de tecnologia na área de segurança. Então, nós tivemos 2,5 bilhões de ataques de malware. Malware é um tipo de vírus. Nós tivemos um crescimento de mais de 150% em ataques de ransomware. Totalizou 304,7 milhões de ataques. Aí, de novo, eu volto a falar do backup. Muita gente que não teve backup, pois é, teve bastante problema. A gente teve um aumento de 59%, que equivale a 32 milhões, mais ou menos, de ataques a IoT. A nossa internet das coisas também está começando a sofrer, porque, lógico, tudo aquilo que massifica e começa a concentrar informação, é ali que eu vou. 2,5 milhões de ameaças criptografadas. 51 milhões de cryptojacking. Rapaz, isso foi novidade para mim. Nem me pergunte que eu não vou saber explicar, não. Não. Já passei depois do ransomware, eu perdi os outros nomes. 2,5 trilhões de tentativas de intrusão. Então, pensa na volumetria de tráfego de dados no mundo, em todo e qualquer tipo de dispositivo, não só nas corporações, mas nos nossos devices pessoais, telefones. Hoje o grande... Wi-Fi compartilhado. Sim, hoje o grande lance é você roubar informação. Porque a partir dessa informação e conhecimento certo, você tem o poder. Né? Então, o que eles buscam é exatamente isso. E tem uma sazonalidade, assim, do tipo, sei lá, Black Friday chegando, é um momento de maior tensão, final de ano. Sim, com certeza, porque quando essas empresas, por exemplo, de varejo, você falou do Black Friday, não só o varejo, mas toda a cadeia de supply chain, por exemplo, tem que aumentar a demanda para atender essas campanhas, tudo aumenta. Então, aumenta na nuvem, por exemplo. Hoje, as grandes empresas, os grandes magazines aí, eles fazem expansão por DevOps, por exemplo, na nuvem,
para atender aquela demanda. Então, aumentou aquilo ali, naturalmente, o número de ataques vai ser absurdo. Vai ser absurdo. E é super interessante isso, porque aí é que mora o grande desafio. Você tem que estar sempre antenado, atualizado, tem que estar sempre estudando. Você tem que ser um long life learner, não tem jeito. Eu contar com parceiros que também estejam com esse olhar forte, né? Então, com certeza. Excelente. Eu acho que a gente passou pelos principais temas. Eu queria muito, muito, muito falar contigo mais vezes sobre o tema, que sua expertise é genial. Obrigado. Muito obrigado. De verdade, assim, antes da gente se conhecer, eu já tinha ouvido do Edu, né, e da Base 1, assim, é quase uma lenda urbana, assim, são os profissionais mais certificados na tecnologia. Não vou falar o nome. E isso dá muito orgulho, né, de ter vocês na Match IT, porque muitas vezes perguntam, mas qual que é a curadoria da Match IT para os Texanos? A curadoria é essa, é realmente conhecer quem está por trás, saber da certificação, saber do histórico de sucesso e da capacidade do gabarito. Que show. Que vocês têm para oferecer para os tech buyers. Que bom, que show. Obrigado, Rose. Obrigado pelo reconhecimento. Arrasou. Tamo junto. Tamo sim. Obrigada, Edu.